Boa noite, pessoal. Sou o João Marcos e eu vim falar sobre o meu trabalho de análise de produtos e serviços financeiros, tá? Nosso trabalho consiste, né, o objetivo dele é identificar, analisar e classificar alguns produtos e ativos financeiros, né, e destacar o comportamento de cada um deles. É, Só para contextualizar, né, o período que eu escolhi é de novembro de 23 até abril de 2024, tá? Foi um período muito marcado pela mudança do cenário econômico e também a mudança do comportamento dos investidores. O mundo começou a estabilizar os juros, né? Isso aumentou o apetite de risco e aqui no Brasil a Selic ficou ali em 10,75, tá? E isso mostrou ainda teve um espaço para crescer, que foi o que aconteceu, né? Nos dias de hoje a Selic está em 15%. Classificando ali os ativos, né, na parte de renda fixa, eu coloquei o CDI, que é a taxa mínima de risco, né? O IMAB5 são títulos públicos federais com vencimento de até 5 anos, tá? E o IMAB5 mais são os títulos públicos federais atrelados à inflação também, acima de 5 anos. Esses ativos, né, são atrelados ali à renda fixa, né, com ganhos que a gente pré-estabelece, já conhece as condições pré-estabelecidas, né, no pós-fixado segue a taxa de juros, nos pré-fixados, né, a gente já conhece ali as condições na largada, e os atrelados à inflação o IPCA sendo pós-fixado, né? E a gente tem uma parte pré-fixada já estabelecida anteriormente, né? Então, título híbrido. Então, é assim que a gente classifica a renda fixa. Na renda variável, são todos os ativos que têm uma oscilação, né? Ao longo do tempo. A renda não é fixa aqui. No caso, o Ibovespa, o Bitcoin, petróleo, ouro, soja, boi gordo, minério de ferro e o dólar. Tá? Na classe de multimercado, a gente tem o IFIX, né? O que é o IFIX? Ele é um índice atrelado aos fundos imobiliários. Por que eu coloquei ele no multimercado, ao invés de colocar ele na renda variável? Porque existem fundos imobiliários que compram papéis de renda fixa, né? CRIs e CRAs. Esses tipos de fundos eu poderia considerar como renda fixa, né? Existem fundos imobiliários que compram ativos de tijolo, né? E como tem uma composição tanto de renda fixa, tanto de renda variável, classifico aqui como multimercado, ok? De todos esses produtos, o que apresentou o melhor desempenho foi o Bitcoin, que teve uma valorização de 67%, tá? Por que a gente teve uma valorização tão estrondosa dos Bitcoins, né? Em primeiro nível, a gente teve a aprovação dos ETFs spot de Bitcoin nos Estados Unidos, né? Isso possibilitou a entrada de grandes investidores institucionais, que foi marcado pelo ETF da BlackRock, né? Então isso possibilitou os grandes bancos, universidades, né, grandes fundos de investimento, são o que a gente chama de investidores institucionais, investirem nesse tipo de ativo, né? O segundo motivo foi a aproximação do halving. O halving, para quem não sabe, a cada 4 anos a mineração de Bitcoin ela reduz pela metade, né? Ou seja, a quantidade de bitcoins ela é pré-definida, ela é pré-estabelecida, né? E tem uma parte ainda que não foi minerada para ir para o mercado secundário, né? Ou seja, quando vai se minerando, vamos dizer que é o mercado primário dos bitcoins, né? Quando alguém pega o bitcoin pela primeira vez. E a cada vez que um minerador ele extrai o bitcoin, quando acontece esse halving, essa quantidade ela reduz, ou seja, o ativo ainda a emissão primária fica cada vez mais escassa, né? Isso aumentou a demanda e o mercado antecipou e o Bitcoin teve nesse recorte, né? Teve uma valorização bem interessante, né? E em terceiro lugar, a gente teve um ambiente macroeconômico muito estável, né, muito favorável. As taxas de juros nos Estados Unidos ficaram, né, muito próximos ali do fim do ciclo de alta e os investidores sentiram ter mais apetite a investir nesse tipo de ativo, né? Vale comentar que o ouro também subiu muito nesse período, né? E aí é interessante porque os investidores buscaram nesse período ativos descentralizados, né, e que tivessem proteção. A tese do Bitcoin também em relação à proteção e descentralização, né? Você tem um recurso ali fora do governo, né? E a conclusão aqui do meu trabalho é que o Bitcoin ele teve, né, voltando, ele teve um retorno
estrondoso, mas enquanto isso a renda fixa também teve uma estabilidade, né? Então, para aquele investidor mais conservador, às vezes ele não se interessa pelo Bitcoin, então ele também consegue ganhar dinheiro ali com a renda fixa, né? E a renda variável tradicional, o Ibovespa, ele também teve um retorno moderado, né? Então, nesse período que a gente teve uma transição de mercado, né, os diferentes perfis de investimento conseguiriam ter uma boa rentabilidade, né? Às vezes um investidor mais velho não gostaria de ter um Bitcoin, né? Sem seguro, etc. Então, foi um momento, um recorte interessante que eu achei que a gente poderia aproveitar ali vários cenários e de vários produtos diferentes com performances interessantes, tá? É isso, pessoal. Esse foi o meu trabalho. Muito obrigado aí pela oportunidade. Foi um prazer.